Então hoje, como eu tinha falado antes, nós vamos fazer agora o debate do projeto Resgatando os Clássicos, né, com o professor Roberto Léria, debatendo Florestan Fernandes e a Revolução Brasileira. Muito boa noite a todas e todos. Saudar a iniciativa do mandato de retomarmos o pensamento crítico brasileiro, retomarmos os temas clássicos, né, para a nossa reflexão. Acho que é fundamental. Mais do que nunca estamos precisando retomar os elementos mais estratégicos do pensamento social. E antes de passar para a fala da obra do Florestan sobre a questão da Revolução Brasileira, também destacar a importância do companheiro Emílio. Todos sabemos como é difícil organizar um sindicato, particularmente Nova Iguaçu, município difícil, pela extensão, pelas suas dificuldades políticas, também pela tradição de luta que nós temos em diversas áreas, né, em movimentos de Nova Iguaçu, mas de toda forma construir um sindicato, como é o nosso sindicato, os Trabalhadores da Educação, o CEP, exigiu um esforço pessoal extraordinário de uma série de militantes, gerações de militantes, em que Emílio seguramente é uma referência que fica sempre pulsando na nossa memória e, sobretudo, na memória das lutas dos trabalhadores da educação no Rio de Janeiro. Então, nem faço minhas palavras em homenagem ao querido companheiro Emílio. E destacar a importância de fazermos a reflexão dos nossos pensadores do Brasil, chamados grandes pensadores do Brasil, entre os quais seguramente se destaca Florestan Fernandes, a meu ver, um dos mais importantes e brilhantes pensadores da Revolução no Brasil, da problemática da Revolução Brasileira. E não apenas nisso, né? Florestan teve uma obra extremamente profícua, extensa, em que ele analisou diversos aspectos da formação social brasileira. Desde a questão indígena, né, com seus trabalhos sobre o Tupinambá, sobre a questão do negro na sociedade de classes, estudos absolutamente originais e pioneiros naquele momento, na constituição da ciência social no Brasil, particularmente a sua cátedra de Sociologia na Universidade de São Paulo, a importância imensa de Florestan para pensar a educação pública numa sociedade de classe, particularmente destacando a sua luta em defesa da Lei de Diretrizes e Bases em 61, posteriormente o seu engajamento nas lutas pela reforma universitária, né, no contexto de 68, e de maneira muito destacada a interpretação da particularidade do capitalismo no Brasil e na América Latina, nos países que conceituou como capitalistas dependentes. E posteriormente toda a sua militância, né, em torno das questões sociais, educacionais, nos seus mandatos como parlamentar, que foram absolutamente luminosos, né? Foram mandatos muito agregadores de forças diversas da esquerda que atuaram de maneira muito articulada, viva e instigante em torno da problemática da Constituição, em que sabíamos os limites daquela Constituição, mas o trabalho de Florestan foi muitíssimo importante, particularmente para definir alguns princípios gerais na Constituição, não só na questão da educação, mas na questão da propriedade social da terra, né, e diversos outros temas. Florestan teve um papel extremamente destacado e, posteriormente, nos embates em torno da Lei de Diretrizes de Base, já no momento de ofensiva das políticas neoliberais na década de 90. Né? Infelizmente, Florestan morre antes da conclusão do processo, né, em agosto de 95, mas claramente ele já fazia uma indicação precisa do que estava em jogo naquele momento no Brasil, e acho que a sua análise permanece absolutamente viva e instigante para pensar nas problemáticas do presente. Florestan foi instigado a discutir a problemática da estratégia da Revolução Brasileira
não apenas como, digamos, sociólogo que já em 45 fez a tradução de obras do Marx e que já estava vinculado a uma organização trotskista, que posteriormente ele veio se afastar para se dedicar à vida acadêmica, mas de toda forma a problemática da Revolução Brasileira e da Revolução de uma forma mais geral, ela foi desenvolvida na obra do Florestan a partir de uma questão absolutamente crucial para a sua geração, que era entender o que aconteceu em 64. Esse foi o grande problema. Essa foi a grande questão que motivou o Florestan a mergulhar na análise da particularidade do capitalismo no Brasil, em especial de como se organizavam as diversas frações de classe no Brasil. 63, 62, 61, nesse período inicial da década de 60, contexto das lutas sociais na América Latina estava muito marcado pela Revolução Cubana. No Brasil, uma efervescência cultural sem precedentes. Pensemos num novo teatro, uma nova poesia, num novo cinema, nos movimentos que estavam apensados, né, a União Nacional dos Estudantes, mas também um momento em que diversas dimensões da vida social brasileira estavam em transformação muito acelerada. A luta pela reforma universitária, a compreensão de que a alfabetização tinha a ver com a conscientização, né, particularmente movimentos de cultura popular e diversos movimentos de alfabetização liderados por Paulo Freire, momento de constituição da Universidade de Brasília, enfim, um momento de muita efervescência cultural, em que diversos militantes, agitadores culturais, professores, trabalhadores estão em ascensão de lutas. É importante destacar, né, Marcelo Madaró esteve aqui com vocês, né, não sei se alguém daqui pode acompanhar a reflexão do Marcelo, mas o trabalho do Madaró mostra que, de fato, no final dos anos 50, nós temos um sindicalismo classista sendo constituído no Brasil. Não é verdade que aquele era o sindicalismo de Estado no sentido tradicional, apenas um aparato do Estado, não era isso mais que estava em curso em diversos sindicatos. Enfim, temos, portanto, um momento de muita efervescência política, um movimento estudantil, um pensamento sobre a história, sobre a cultura, sobre a arte, enfim. E, de forma surpreendente para muitos, nós vamos ter um golpe empresarial militar, que muitos supõem não ser possível naquele contexto, que não apenas mantém durante mais de 2 décadas, né, pensando que a ditadura a rigor termina em 88, um período extenso da história, né, uma ditadura que de fato modificou o perfil econômico do país e modificou a estrutura de classes do país. Então, compreender o que aconteceu em 64 era um ponto crucial para a esquerda, para o marxismo e, sobretudo, para aqueles que tinham compromisso com a luta dos trabalhadores, para entender o que era, afinal de contas, aquela ditadura. Até hoje nós temos controvérsias sobre o que foi, afinal de contas, a ditadura empresarial militar. Alguns qualificam como um golpe puramente militar, né, uma quartelada, outros um revisionismo histórico, dizem, não, mas foi um movimento da sociedade civil que estava pregando mudanças para impedir, né, o retrocesso de uma política muito econômico-corporativa, dirigida por sindicatos. Enfim, compreender a natureza da ditadura é um ponto crucial. E Florestan reexamina a estratégia do que foi a principal força da esquerda naquele contexto, né, no final dos anos 50, que foi o Partido Comunista Brasileiro e diversas forças políticas que estavam próximas a essa posição, como a esquerda do Partido Trabalhista, intelectuais do ISEB e diversas outras organizações, movimentos culturais, sociais, que compartilhavam, em linhas gerais, de uma análise estratégica sobre o Brasil.
E essa análise estratégica estava muito fortemente dirigida por um pensamento que predominou na Terceira Internacional, que vinha lá desde a década de 20, que aqui ficou conhecida como a estratégia de uma revolução nacional democrática. Se tomarmos como referência a Declaração de Março de 58 do Partido Comunista Brasileiro, nós vamos encontrar nesta leitura do PCB uma proposição de que a principal responsabilidade da esquerda, dos militantes de esquerda, das organizações dos trabalhadores, era justamente interferir num processo de revolução burguesa, que acelerasse essa revolução burguesa, que radicalizasse, aprofundasse essa revolução burguesa, de modo a apagar os resquícios pré-capitalistas ou semi-feudais que predominariam ainda no campo brasileiro e na formação social brasileira de uma forma geral. E, posteriormente, feita essa tarefa democrática nacional, de natureza anti-latifundiária, de natureza anti-imperialista, abriria-se um novo estágio da revolução, agora não mais uma revolução vinculada às frações democráticas da burguesia, mas uma revolução de natureza socialista. Então, uma organização dos trabalhadores a partir de uma perspectiva que o país iria se industrializar de uma forma mais acelerada, mais intensa, capilarizada, inclusive no Nordeste. Pensemos a política, de Celso Furtado, Chico de Oliveira, na Sudene, na região Nordeste, e isso tudo iria engendrar condições para que determinados sujeitos da Revolução, compreendidos aqui como um operariado, se robustecessem e tivessem condições de protagonizar um novo momento da Revolução no Brasil, que seria a Revolução Socialista. Observem que essa proposição da Declaração de Março de 58 do Partido Comunista não era uma proposição absurda. Florestan Fernandes, num texto que ele faz, balanço da sua trajetória intelectual, diz que a Declaração de Março e a Estratégia Democrática Nacional Democrática, era uma hipótese necessária de trabalho. E essa hipótese de trabalho, ou seja, ele não está desqualificando isso como certo ou errado, ele diz que isso aqui existia na vida real e era necessário entender o porquê se defendeu isso. E qual era o sentido da organização de classes no Brasil, sentido ou não a essa proposição da estratégia política. Ou seja, a tarefa dos trabalhadores era apoiar as frações burguesas, industrialistas, potencialmente ou supostamente antilatifundiárias e com potencial anti-imperialista. E as reformas sociais dar-se-iam por meio de uma ação mais altiva, protagônica dos trabalhadores neste processo de revolução burguesa, de modo a dar uma feição social a essas mudanças. Observem que esta análise não é tão diferente da análise que faz o Partido dos Trabalhadores na chamada Estratégia Democrática Popular posterior. Nós vamos encontrar muitos dos elementos desta reflexão estratégica posteriormente presentes, embora se dizendo crítica à Revolução Nacional Democrática, mas também com muitos elementos que vão aproximar essas perspectivas estratégicas. Florestan diz que dois elementos foram fundamentais para a sua reflexão sobre essa estratégia. O primeiro momento, ele diz, que levou ele a problematizar de maneira mais sistemática essa estratégia, que veja, embora Caio Prado tivesse críticas e outros setores da esquerda já tivessem crítica a essa leitura sobre a formação social brasileira, também Caio Prado não se distanciava tanto da agenda política propugnada pelo Partido Comunista no que diz respeito às tarefas dos trabalhadores na Revolução Nacional Democrática, no contexto da Declaração de Março de 58. Florestan observa uma situação, para ele, muito marcante, que foi a sua experiência na luta pela LDB em 61. LDB, Lei de Diretriz e Bases. O que isso causa inquietação a Florestan?
Ele diz, afinal de contas, nós estamos ali defendendo uma lei de diretriz e base liberal, organizada por educadores liberais como Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, e ele constata que grande parte das principais frações burguesas no Brasil eram contra uma lei educacional liberal burguesa. Como entender isso? Por que os liberais no Brasil se mobilizam, se organizam como classe, e ele constata que a sociedade civil está robustecida já em 60, 61, ele chama atenção nos textos. Constatei uma enorme organização da sociedade civil burguesa agindo contra a lei de diretrizes e bases. Esse aparente paradoxo traz uma inquietação profunda à Florestan, que ele tem que tentar entender, afinal de contas, por que a burguesia é contra uma lei educacional burguesa. Que é uma primeira grande questão que Florestan vai trazer sobre a experiência dele, da análise que estava sendo feita na época. E a segunda experiência fundamental foi o estudo que Florestan desenvolveu com uma série de outros pesquisadores na Universidade de São Paulo, na Cátedra de Sociologia, quando ele faz o estudo sobre economia e sociedade no Brasil. À medida que Florestan vai compreendendo como se organiza de maneira mais profunda a economia brasileira, como é que se organiza as frações de classe no Brasil, Florestan começa a perceber de forma mais detida, de maneira mais profunda e vivida e sentida, que as categorias de análise que até então ele estava utilizando não se coadunavam com a realidade brasileira de forma plena. Em outras palavras, ele estava inquieto com uma situação intelectual de produzir um estudo sobre economia e sociedade, em que ele constata que era necessário produzir um conhecimento novo sobre a realidade brasileira. Em outras palavras, retomando a expressão do José Carlos Mariátegui, não dá para ser decalque o conhecimento que se aplica em qualquer realidade e muito menos cópia, né? Ni calque, ni cópia, a expressão de Mariátegui. E, portanto, era necessário entender a particularidade do Brasil na economia mundial. Isto traz uma mudança teórica de enorme alcance, eu vou falar disso um pouquinho adiante, porque até então o pensamento crítico brasileiro tomava como unidade de análise o Brasil, o problema científico, setores progressistas, setores críticos na universidade, o pensamento crítico era pensar o Brasil. E Florestan começa a compreender que o Brasil não é a unidade de análise. Na realidade, o que era a unidade de análise era o capitalismo e era necessário pensar a especificidade do capitalismo no Brasil. Então, essas formulações, essas duas inquietações, a burguesia não quer uma lei burguesa e a necessidade de transformar os conceitos e as categorias de análise em categorias vivas vinculadas à realidade brasileira, para Florestan foram os elementos decisivos, digamos, de uma inquietação que vai levar ele a fazer o seu trabalho da sua cátedra sobre a sociedade, sobre os negros na sociedade de classes, e posteriormente Florestan vai adensar esta análise num trabalho que ele vai concluir em 1968. É um trabalho, a meu ver, junto com a Revolução Burguesa no Brasil, são os dois pilares da obra moderna, da obra madura do Florestan, que é justamente sociedade de classes e subdesenvolvimento. Neste livro, ele vai fazer uma série de revisões históricas sobre a formação social brasileira, em que determinados elementos que ele vai trazer da análise de Marx vão ter um peso enorme na reflexão que ele vai fazer. Em especial, nós podemos destacar três
elementos teóricos que ele vai introduzir na construção de sociedade de classe e subdesenvolvimento. O primeiro ponto, eu já me referi, de que não dá para estudar o Brasil. O Brasil não é tema da pesquisa. O Brasil não é uma unidade de análise. O Estado Nacional não é uma unidade que se baste e, portanto, a problemática científica não pode estar centrada no país. Vejam que isto não é uma questão menor, porque naquele momento todo o pensamento crítico da CEPAL, que era, digamos, a referência do pensamento econômico, mais o Prebisch e outros, era de que existiam nações centrais e periféricas, que haviam trocas desiguais entre as nações industrializadas e as não industrializadas, e que essas trocas desiguais explicavam o subdesenvolvimento. Portanto, quando Florestan está retomando os seus estudos mais densos sobre a formação social brasileira, e diz: a nossa análise não pode se dar sobre o Brasil, mas sobre as relações de classes das frações burguesas locais com as frações hegemônicas, Florestan vai constatar, com os estudos empíricos que ele fez sobre economia e desenvolvimento, já em 64, 65, de que, no caso brasileiro, não dá para explicar o subdesenvolvimento ou mesmo o imperialismo como uma realidade que vem de fora para dentro do Brasil, que era essencialmente a análise de toda a esquerda aqui no Brasil, e que o problema é o imperialismo estadunidense, o problema é a ação do imperialismo externo, que temos que somar forças com as frações burguesas locais mais democráticas, e Florestan vai dizer: não é bem assim, nós temos que entender o que são essas frações burguesas. E ao estudar essas frações burguesas, Florestan vai constatar que, de fato, elas estão associadas, mas não como um polo passivo. Elas não são, ao contrário do que se supunha, uma burguesia fraca, não são uma burguesia coitadinha, que é vítima em defesa do perverso imperialismo. Florestan vai constatar distintamente que, fundamentalmente, nós vamos ter no Brasil frações burguesas ativas no imperialismo, protagônicas no imperialismo, ainda que subordinadas. Então, observem que aqui nós estamos constituindo um outro campo de análise política. Um outro campo de análise política. Portanto, Florestan toma como referência as relações de classe. A primeira grande ruptura, digamos, epistemológica que nós vamos encontrar no trabalho de Florestan. O segundo ponto importante da análise do Florestan era de que um outro prisma sobre o subdesenvolvimento teria que ser discutido. Florestan não trabalha o desenvolvimento como ideologia, como trabalhou a Miriam Limoeiro. Florestan, no entanto, está subentendendo claramente, embora ele não explicite isso, de que não dá para discutir desenvolvimento e subdesenvolvimento, porque isso contém uma teleologia. O que seria essa teleologia? A teleologia do processo de que os países têm graus distintos de, entre aspas, desenvolvimento, e há um suposto de que as nações vão caminhando do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, um processo meio inexorável, de modo que, com a industrialização, com maior grau de desenvolvimento tecnológico, com empresas multinacionais chegando ao país, o Brasil estaria caminhando rumo ao desenvolvimento, estaria caminhando rumo à modernização. Isso está presente em diversos tipos de formulação, desde as superconservadoras e reacionárias de Rostov, até as análises
da CEPAL sobre a questão do desenvolvimento, das problemáticas de desenvolvimento, subdesenvolvimento. O que é fundamental aqui na análise epistemológica do Florestan? A retomada de uma perspectiva do Marx, que está na crítica à economia política, mas particularmente está presente no prefácio de 1859, em que Marx vai utilizar uma metáfora que é muito importante na análise teórica do Marx, que é a famosa metáfora de que o estudo da anatomia do homem é a chave para a compreensão da anatomia do macaco. O que é essa tese do Marx? É a tese que Bachelard chama de atualidade da história da ciência. Em outras palavras, não é o passado que explica o presente. Não é a situação colonial que explica o capitalismo no Brasil. Para entendermos a particularidade do capitalismo no Brasil, nós temos que entender o capitalismo. E aí sim nós vamos poder compreender melhor a natureza da situação colonial brasileira. Em outras palavras, não é o acúmulo de investigações sobre o passado que nos dá a chave para a compreensão do presente, mas distintamente é a compreensão do capitalismo mais maduro, e ele está chamando esse capitalismo, um nome próprio, o capitalismo monopolista, em que este período já do capitalismo maduro, monopolista, pode explicar melhor as particularidades do capitalismo no Brasil. No período que Florestan esteve no exílio em Toronto, ele vai fazer um estudo sistemático da obra do Lenin, vai voltar a estudar os processos revolucionários e, investigando Lenin, e particularmente os seus estudos sobre a Revolução de 1905 na Rússia, Florestan vai se dar conta do peso da análise do Lenin sobre o desenvolvimento desigual do capitalismo. E ele vai justamente constatar que é possível processos de mudanças burguesas que não impliquem num processo de revolução burguesa semelhante àquele que determinados países europeus viveram, particularmente o caso clássico francês, ou a Revolução Inglesa, ou mesmo a Revolução Estadunidense, e que o desenvolvimento desigual do capitalismo possibilita uma interpretação claramente não eurocêntrica da Revolução Burguesa. Em outras palavras, Florestan começa a compreender de maneira mais sistemática que é possível revolução burguesa, usando a expressão do Antônio Gramsci, revolução sem revolução. Ou seja, é possível chegar ao capitalismo maduro, chegar ao capitalismo monopolista, sem a mesma via revolucionária que as outras frações viveram na Europa. E isto, para Florestan, vai ser o elemento que ele vai amadurecer em 75, quando publica a Revolução Burguesa do Brasil. Então, observem que, quando Florestan sistematiza em 68 a Sociedade de Classes e Desenvolvimento, a constatação dele é de que o desenvolvimento desigual do capitalismo explica o aparente atraso no Brasil e que aquilo que, na formulação da Declaração de Março de 58, era compreendido como resquícios pré-capitalistas, resquícios semifeudais do Brasil, era um capitalismo real. Ou seja, a barbárie do trabalho, as relações arcaicas de trabalho são um capitalismo real. Alimentam os setores modernos, e os setores modernos da economia se assentam também nessas relações. No século XXI, nós continuamos tendo isso. Há muitos anos atrás, eu creio, acho que foi até um exemplo, não sei se foi o Souza Martins que fez, ele mostra que numa produção agropecuária na região norte da Volkswagen, cada animal tinha um chip, cada boi tinha uma vaca, tinha um chip no corpo, que permite da Alemanha acompanhar o rebanho, inclusive ter dados sobre peso, idade,
e outras variáveis que estão presentes naquele Chile. Ou seja, você controla da Alemanha o rebanho na Amazônia. Mas as relações de trabalho eram análogas à escravidão. Isso acontece permanentemente no Brasil. As grifes de luxo que estão nos melhores shopping centers utilizam força de trabalho análoga à escravidão, os bolivianos, e não só bolivianos. Compreender isso como não atraso, ou seja, entender que isso não é um resquício do subdesenvolvimento, do atraso, do arcaico no Brasil, mas isso é capitalismo real. É um elemento da análise teórica crucial, que ele vai trabalhar a questão de que é possível coexistir tempos históricos desiguais numa mesma formação econômica e social. E isso compõe uma problemática do capitalismo. E ele vai conceituar essa problemática do capitalismo com o seu denso conceito de capitalismo dependente. Observe que capitalismo dependente não tem a ver com a teoria da dependência de Cardoso ou de Faleto, que é o Faleto. O substantivo é o capitalismo. A qualificação é que este capitalismo tem uma especificidade, é o capitalismo dependente. Mas o tema fundamental não é a dependência, é o capitalismo. Então a análise dele é completamente distinta da de Cardoso e Faleto. Retomando a análise do Florestan de 68, ele conceitua, portanto, o Brasil como um país capitalista dependente e conclui que duas dimensões são cruciais para entender a particularidade do Brasil na economia mundial. Primeira particularidade: processos muito específicos de exploração do trabalho. Temos um trabalho fundamental do Chico de Oliveira, que ele vai mostrar que na ditadura, o milagre econômico brasileiro, né, quando a classe média vai para Disney, né, realidade que a gente conhece bem, né, de anos recentes também no Brasil, naquele contexto do milagre econômico, a maior parte de trabalhadores que recebia um salário mínimo estava na indústria. Completamente distinta da análise que se supunha de que não, setores modernos tem um trabalho mais digno, de melhor qualidade. Temos que lembrar que no período que o Brasil estava com taxas de crescimento muito importantes, né, 90% dos novos empregos com carteira assinada foram empregos até 2 salários mínimos. Nesse período recente, da presente década. A forma específica de exploração do trabalho é um elemento crucial da análise do capitalismo dependente. E a segundo pilar desse conceito são os processos de expropriação dos trabalhadores. Expropriação no sentido preciso de Marx, de que expropriar é despossuir o trabalhador de meios de trabalho que leva esse trabalhador a necessariamente vender a sua força de trabalho, seja em que condição for. Não há outro meio de sobreviver se não vender a força de trabalho. Então, Florestan vai entender a importância das expropriações no momento em que o pensamento social já estava muito marcado por uma perspectiva evolucionista de que, em países como o Brasil, esta questão já estava superada. E ele vai mostrar que não, que o problema segue sendo a expropriação, e isso explica como que é possível ter produção de mais-valia suficiente para atender aos anseios das frações burguesas locais e das frações burguesas dominantes. Ou seja, a extração da mais-valia tem que se dar em tal grau no Brasil que seja possível, ao mesmo tempo, um quantum de mais-valia para as frações burguesas locais e um quantum maior de mais-valia para as frações burguesas dominantes. Então, a análise de Florestan sobre o capitalismo dependente, a meu ver, explica a análise que ele vai fazer posterior, 75, sobre a Revolução Burguesa no Brasil. Qual é a conclusão que Florestan vai chegar? De que, no Brasil, ao contrário de um pensamento eurocêntrico e evolucionista, nós tivemos revoluções burguesas processuais
com especificidades que tornaram o Brasil um país profundamente estruturado como uma formação econômico-social em que as frações burguesas dominantes estão visceralmente articuladas ao imperialismo, mas não como vítimas, mas como sujeitos. Observem que essa questão é uma mudança teórica de enorme alcance. Todo mundo fala Brasil subdesenvolvido, Brasil vítima do imperialismo. O Brasil, atualmente, mesmo com toda a crise, é a 8ª economia mundial, 9ª economia mundial. Ou seja, tem um parque produtivo, sofisticado, etc. E Florestan, diferente das análises daquele momento, para mostrar que aquela chamada industrialização, etc., era um fato concreto na formação social brasileira. Em 75, quando ele escreve a Revolução Burguesa no Brasil, particularmente a terceira parte desse livro, Florestan vai mostrar, portanto, que o golpe empresarial militar de 64, como mostra o René Dreyfus de forma brilhante, é um golpe para consolidar o capitalismo monopolista no Brasil. É um golpe que estrutura relações de classes com base numa autocracia e que a burguesia que está se consolidando e estruturando aqui no Brasil, as frações burguesas, são frações robustas, importantes, subordinadas, mas importantes. Esta formulação de Florestan terá como contrapeso para a esquerda a discussão sobre a possibilidade de frações burguesas no Brasil serem reformistas. E aqui é o grande tema que vai estar presente na discussão sobre a estratégia do PT. Em outras palavras, existem frações burguesas dominantes capazes de empreender um projeto autopropelido de nação? A análise que Florestan vai fazer é precisa quanto a isso. Ele vai dizer, não existem frações burguesas dominantes capazes de protagonizar um projeto autopropelido de nação. Diante disso, por suposto, estão descartadas políticas de duas etapas. Primeiro, vamos nos aliar aos setores burgueses modernos, às frações burguesas modernas, para depois discutir o socialismo. Desdobramento estratégico disso. A formulação que o Florestan vai fazer de revolução dentro da ordem e revolução fora da ordem. Há uma leitura que eu não concordo, de que quando Florestan fala em revolução dentro da ordem, revolução fora da ordem, ele está trabalhando como etapas de um processo da Revolução Brasileira. A meu ver, essa leitura não tem sustentação na obra de Florestan. Ele está discutindo, ele está analisando a simultaneidade dos processos de correlação de forças no Brasil, em que, desde o presente, não cabe conceito de reforma. Quando ele está falando sobre a educação pública, quando Florestan está discutindo os direitos dos indígenas, quando Florestan está falando sobre os transexuais, quando Florestan está falando sobre os problemas da saúde pública ou da reforma agrária, ele está dizendo de forma, a meu ver, precisa que todos esses processos não são de reforma porque não estão referenciados em pactos com a burguesia. São feitos em enfrentamento com a burguesia, em conflito com a burguesia, e ao mesmo tempo devem ter no presente um conteúdo, uma marca revolucionária, no sentido que a escola que nós estamos defendendo, embora aparentemente seja uma consigna liberal, democrática, escola pública, gratuita, laica, universal, a rigor é uma escola que
que deve conter germes de uma educação do futuro. Porque ela, embora seja uma escola vinculada ao Estado, deve ser uma escola viva, que pulse vida cultural, de modo que, tal como Marx está formulando na crítica ao programa de Gotha, referenciado na experiência da Comuna de Paris, as escolas públicas devem ser não escolas em que o Estado seja o educador, mas a escola em que os educadores tenham protagonismo, os conselhos sociais, os conselhos populares, possam dar vida e autonomia a essas escolas. Se estamos discutindo hoje reforma agrária, que é claramente uma consigna liberal-democrática, temos que discutir o conteúdo socialista da reforma agrária no presente. E é isso que ele vai caracterizar como uma dialética entre revolução dentro da ordem e revolução fora da ordem. Ou seja, quando ele está usando a categoria revolução, ele está compreendendo que as tarefas que cabem no presente, na correlação de forças em que, claramente, vivemos uma sociedade capitalista sob hegemonia burguesa, ainda assim, as mudanças que nós devemos fazer no presente não são mais um processo teleológico de reformas que vão progressivamente ampliando a esfera pública e, distintamente, devem ser processos protagonizados pelos trabalhadores para, no presente, colocar a problemática do socialismo. Em outras palavras, a estratégia é o socialismo. E para isso é necessária essa mediação da revolução dentro e fora da ordem. Então, na obra do Florestan, a meu ver, nós vamos encontrar uma reflexão profundamente rigorosa e densa da formação social brasileira, que nos abre caminho para pensar os desafios do presente, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo. Ou seja, para que estamos discutindo escola pública, universidade pública, reforma agrária, saúde pública, políticas de habitação, políticas para a cidade, política de transporte? O que nós estamos debatendo sobre isso? Quando discutimos a ciência, a tecnologia, estamos falando sobre o quê? Quais são os desafios epistemológicos da ciência e da tecnologia? Nós precisamos de tecnologia apenas para reafirmar que o único modelo possível de agricultura é o agronegócio? Ou podemos pensar, usando a expressão do Walter Benjamin, a contrapelo, e pensar uma agricultura com forte intensidade científica, mas que objetiva a produção de alimentos saudáveis, um outro modelo de organização da agricultura. Quando estamos debatendo a educação pública, estamos falando sobre o quê? Sobre a formação e a coisificação dos seres humanos como força de trabalho, como capital humano, ou estamos falando, como queria Florestan, no desenvolvimento de uma educação capaz de desenvolver a imaginação inventiva de todos que têm um rosto humano. Enfim, essas problemáticas, a meu ver, são trazidas na perspectiva estratégica que Florestan Fernandes vai amadurecer nos anos finais de sua vida, em que particularmente ele vai fazer crítica ao PT já naquele momento, argumentando que a função do partido tem que ser, em termos, para mim, gramscianos, uma formação pedagógica, de que nós devemos ter no presente estratégias de formação e de autoformação dos trabalhadores que potencializem, possibilitem autonomia frente às coerções de uma sociedade opressiva, exploradora, etc, etc. Então, a tarefa fundamental era manter a autonomia dos movimentos dos trabalhadores frente ao Estado e ao particularismo do capital, de modo que os movimentos e as lutas fossem adensando este processo de autoformação coletiva que potenciaria e desenvolveria perspectivas de uma transformação radical da sociedade brasileira na perspectiva socialista. Então, acho que em linhas gerais seriam esses pontos que eu gostaria de pontuar para destacar, para que a gente possa prosear um pouco nisso.
comentário que eu ia fazer é bem simples. Corre até o risco, né, de eu ser acusado de só falar da legalização. Né? Então, porque o Roberto estava falando sobre essa questão da relação da burguesia brasileira com o imperialismo, e eu lembrei do negócio que é muito interessante, que é muito comum no movimento antiproibicionista, as pessoas acreditarem que o Brasil proibiu a maconha porque os Estados Unidos proibiu a maconha. A gente ouve isso o tempo inteiro, né? Tipo, tudo que é ruim, né, veio de fora. Só que veja só que curioso. Os Estados Unidos proibiu a maconha em 1937. Em primeiro lugar no mundo a proibir a maconha foi a cidade do Rio de Janeiro em 1830. Mais de 100 anos antes dos Estados Unidos proibirem a maconha. Né? A proibição da maconha vanguarda, né? Vanguarda do atraso. A proibição, olha só, na virada do século XIX para o século XX, já existia uma delegacia de polícia no Rio de Janeiro especializada em prender maconheiro. Na verdade, era especializada em reprimir os negros, o que era inspetoria de tóxicos e mistificações. Aí prende o pai de santo, o capoeirista, o sambista e o maconheiro. E a diplomacia brasileira é que foi para as conferências internacionais, a partir de 1899, 1901, defender que a maconha tinha que ser colocada no rol das drogas proibidas internacionalmente, com um discurso racista e tal, né? De que a prova de que a maconha fazia mal é que os negros são débeis mentais porque fumam maconha. Esse foi o discurso oficial de delegações brasileiras. Né? Então, só queria fazer esse comentário, porque uma das principais estratégias hoje de opressão de classes no mundo não surgiu nos Estados Unidos, surgiu no Brasil. Uma tecnologia de criminalização e repressão de grupos políticos, de grupos étnicos, né, de segmentos de classe, que foi produzida pelas classes dominantes do Brasil. Então eu queria convidar vocês a fazer uso da palavra. Sei que o primeiro sempre fica mais tímido, depois é uma enxurrada de discussões. O Cláudio está se falando, ficou só a barba, o Cláudio vai se inscrever. O Cláudio, ele é uma pessoa que me fez me sentir muito velho, porque ele foi o primeiro presidente de associação de docentes que eu conheci, que é mais novo que eu, né, cara? Eu falei, pô, o cara é presidente da UFERJ e é mais novo que eu, realmente, ó, envelheceu. É bom que você me sentir mais novo agora também. Na verdade, eu acho que aproveitar a composição da mesa, né, acho que tem dois elementos da fala que eu acho que vale a gente aprofundar o debate. A questão da expropriação, obviamente, a partir do que vem acontecendo com a política educacional, né, eu acho que isso é importante, como que, inclusive, as relações do empresariado da educação, né, vem crescendo em cima da própria expropriação da educação pública, não tem como a gente não aproveitar para debater isso um pouco, mas eu acho que vale a pena também. A gente estava aqui da última vez, naquela reunião, debatendo sobre a questão do projeto da prefeitura novo, sobre a habitação e tudo mais. Acho que é interessante destacar como que a fração burguesa que trabalha com construção civil, planejamento de cidades e tudo mais, uma das mais dinâmicas que tem, como que ela sempre se aproveita pela própria constituição, né, do modo de produção da construção, como que ela aproveita dessa fragilidade da força de trabalho, né, organizada, a organização do trabalho, né, da construção civil, que representa de uma forma muito dinâmica essa contradição, né, desse capitalismo dependente a partir da desorganização, da informalidade, né, da construção civil, como que isso tem também reforçado bastante a piora da situação das nossas cidades. É uma outra forma de expropriação do direito à cidade, né? O Rio de Janeiro, nos últimos anos, vem produzindo espaços que se colocam de uma forma cada vez mais intensiva e expropriando o próprio espaço popular da cidade. Nessa contradição também, uma contradição importante destacar, já que, obviamente, as empreiteiras e tudo mais são uma das forças mais dinâmicas e internacionalizadas também do país. Eu acho que são dois elementos aí, aproveitando a composição da mesa, que vale talvez fazer um debate. Quem quer falar, gente? Oi, boa noite. Bom, professora da rede municipal, rede pública, feliz da gente ter esse debate aqui, principalmente no momento que a gente
está hoje, né? Com tanta despolitização, não consigo olhar para você, no momento de tanta despolitização, né, dentro da educação, e de repente, né, e vendo a história do Florestan junto com o momento político que a gente tem hoje, né, de pressão, de uma despolitização, aí vem a história, né, do resultado do que foi a postura mais política dentro do Enem, a gente tem essas forças, né, dentro da educação. E uma coisa que a gente tem debatido ultimamente é esse projeto de base curricular nacional. E, infelizmente, eu só posso avaliar diante da minha matéria, que é Geografia, e a gente vê um esvaziamento forte da política que se tinha até no PCM, que foi tão criticado. A gente está, no momento, avaliando e vendo que isso pode ser até mais prejudicial ainda. Então, se puder, de repente, fazer um paralelo dentro do que é essa nova proposta de educação e o que também está. Acho que tanto a questão de Cláudio como da Vanessa tem a ver com um debate que quem tem dado uma contribuição, a meu ver, muito positiva, que aliás esteve aqui também, né, a professora Virginia Fontes, de que no tempo presente nós temos duas formas de expropriação, de despossuimento dos trabalhadores. A primeira forma, obviamente, os meios de trabalho, né? Nós temos um retrocesso na reforma agrária, nós temos, como lembra Cláudio, política de expropriação de territórios onde habitavam trabalhadores, né, e habitam trabalhadores em prol da especulação, né, e da acumulação do capital, deslocamentos que vêm, né, desde os tempos da Fundação Leão XIII, né, das políticas revolucionistas que seguem expropriando um contingente enorme de trabalhadores para a inserção em circuitos que exigem a venda de força de trabalho. Que mesmo programas como Minha Casa e Minha Vida, o trabalhador tem que pagar e, portanto, tem que ter alguma fonte de renda, e isso, novamente, é uma maneira de manter os trabalhadores vulneráveis frente ao capital, forçando os trabalhadores a vender sua força de trabalho em qualquer condição, as mais brutais que sejam. Mas temos também uma expropriação de segunda ordem, como mostra a Virginia. Quando o trabalhador não tem educação pública, saúde pública, política de transporte, tornam-se, obviamente, trabalhadores mais dependentes e vulneráveis, e novamente exigindo que vendam a força de trabalho, ainda que nas piores condições. As expropriações secundárias de educação, saúde, transporte, etc., hoje são dimensões cruciais para explicar por que no Brasil nós temos processos de exploração tão brutais e que não se alteram estruturalmente. A falácia daquela dita categoria sociológica da nova classe média, ela não tem nenhuma sustentação teórica e empírica. Os trabalhadores seguem brutalmente expropriados e explorados no Brasil. O grosso da força de trabalho está despossuída de condições que assegurem melhor interação no mundo do trabalho e barganha na relação capital-trabalho. A mudança curricular, a meu ver, está inserida dentro de um circuito de questões da educação que nós não podemos secundarizar. Porque a padronização minimalista, que é isso, da nova base curricular nacional, ela reduz o conhecimento científico, cultural, artístico a determinadas competências. Encolhendo o campo de reflexão das escolas públicas, no sentido de uma reflexão sistemática e rigorosa sobre os grandes temas da geografia, da história, particularmente da história. Há uma devastação de conhecimentos históricos sem precedentes, porque o sistema de avaliação foca as chamadas competências em português e matemática, e não português como linguagem e nem matemática como uma forma de pensamento simbólico, mas como habilidades minimalistas, tanto em português como matemática. É isso que define
o IDEB. O IDEB, essencialmente, é um descritor de competências. As diretrizes não, né? Agora pior, né? A Base Nacional Curricular, ela restringe o campo do que é dado a pensar na escola, operacionalizando e intensificando o controle do que é dado a pensar por meio de sistemas de avaliação. E o sistema de avaliação, por sua vez, está apensado a um processo novo de controle do que é dado a pensar por corporações que fazem apostilas. Temos um sistema de apostilamento que não é exclusivo do Brasil. Dei esse exemplo outro dia, essa semana no CEP. Lembrando que na cidade de Nova York, quem distribui as cartilhas das escolas públicas é um grupo econômico chamado Grupo Pearson, que também está aqui no Brasil, onde as apostilas são também descritores de competências que vão ser aferidos pelo sistema de avaliação. No caso da Prefeitura de Nova York, acabaram publicando a lista dos professores incompetentes, botaram nome e sobrenome dos professores que não batem as metas para que a população saiba quem são os professores incompetentes da cidade, se seu filho estuda ou não como incompetente. Você deve ir lá brigar para que ele vá embora da escola, porque é intolerável professores que não conseguem bater metas. Então, a mudança curricular significa, conforme propõe Luiz Carlos Freitas, uma lógica de empresariamento em que os homens de negócio passam a definir o conteúdo do que é dado a pensar na escola. Então é um processo de novo tipo de controle empresarial sobre a educação por meio de coalizões empresariais muito bem estruturadas, como Todos pela Educação, a Associação Brasileira do Agronegócio, o Sistema S, enfim. Então, é uma mudança estrutural que está em curso e, conforme lembra a Andressa, são paradoxalmente, ironicamente, um retrocesso em relação às próprias diretrizes curriculares anteriores, aos parâmetros curriculares nacionais, a educação básica e as diretrizes, no caso da educação superior. Então, é uma mudança muito preocupante que se coaduna com a diluição e o esvaziamento da polarização entre o público e o privado. É importante destacar que está em curso no Brasil, bem, Cláudio fez referência a isso, um processo de mudança da Constituição Federal em que um dos princípios constitutivos da formação nacional, da formação de uma nação, entre aspas, democrática, que é a educação pública ser gratuita, está sendo relativizada. E essa relativização, que é a mudança do inciso 4 do artigo 16, é o prenúncio de novas ações contra a gratuidade da educação pública brasileira. Quando foi apresentado o projeto, o argumento era de que seriam cursos de aperfeiçoamento, cursos de extensão, que já são pagos mesmo, né, nas universidades, então é só uma regulamentação do que já acontece. No entanto, quando examinamos o texto, vamos constatar que já foi inserido a pós-graduação estrito sensu, como possível ou como passível de ser uma pós-graduação paga, no caso dos mestrados profissionais. Obviamente, isto abre caminhos perigosíssimos para o fim da gratuidade, porque em contextos de crise econômica, em que a lógica do ajuste fiscal preside as políticas econômicas, nós vamos ter, seguramente, o incentivo para que as universidades cobrem cursos, façam não mais mestrados acadêmicos, mas mestrados profissionais para arrecadar dinheiro e assim poderem custear suas despesas para a pós-graduação. Foi esse processo que levou ao fim da gratuidade da pós-graduação na Argentina. Foi esse processo que levou mensalidades que eram simbólicas, né, em Portugal, particularmente na Espanha, em especial em Portugal, também na Inglaterra, que hoje são mensalidades absolutamente astronômicas, né, dos padrões dos trabalhadores médios, levando gerações e gerações de jovens a estarem endividados no sistema financeiro para poder custear as suas matrículas, né? Inclusive jovens que são forçados à prostituição, etc., para pagar
mensalidades das instituições que eram até então gratuitas ou então que tinham mensalidades que eram simbólicas, né? Então, a quebra do artigo 206, a meu ver, é algo que deve ser profundamente debatido, problematizado, e me surpreende uma certa, eu não diria passividade, mas pelo menos um adormecimento dos movimentos de juventude, sobretudo, diante da situação de quebra da gratuidade, que não é uma questão secundária. Mudar a Constituição não é algo secundário. Mudar a Constituição é algo estrutural, né, e que tem prenúncios aí importantíssimos quando nós abrimos mão daquilo que foi conquista, né, e aí lembrando, Florestan, fundamental para a escola pública, algo muito grave está em Você fez um debate que todo mundo elogiou muito ontem no encontro de sempre, que infelizmente perdi e cheguei atrasado. Eu não sou expert em Florestan Fernandes, mas quero aproveitar um pouco a preocupação da professora que veio aqui falar. E vamos lá. Eu fui professora há 27 anos da Baixada Fluminense e eu comecei a trabalhar em História, e depois lembra aquele período de estudos sociais, em que você trabalhava História e Geografia, você trabalhava Geografia Humana, Geografia Social, né? Porque pegava as duas coisas. E aí eu me lembro que quando comecei a trabalhar, eu adotei o livro do Marlon Offre para minhas turmas lá no 3º distrito de Caxias, e depois voltei choramingando para minha professora, para ela, puxa, mas é muito difícil, eles não entendem, e ela, é muito difícil fazer esse trabalho, ajudar a mudar inclusive a sociedade, trabalhando, né, com jovens e tentando mudar a consciência, dando um espaço para que ele percebesse isso. E ela me deu um puxão de orelha, né, e lembrou que as transformações sociais não se dão nem em uma década, se dão em séculos às vezes. Florestan, quando pensou, e aí eu cheguei a trabalhar, só chamando a lembrar isso, eu cheguei na atenção, eu trabalhei com esses conceitos de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Depois chegou um momento em que esses conceitos saíram, praticamente mudaram alguns autores, né? Já começaram a questionar, etc. E você falando isso me lembrou muito. Eu não sei exatamente em que época se deu, e eu queria perguntar para você assim, a menos que você queira que eu atravesse aquela rua, corte os pulsos, é o seguinte, Léo, nós estamos vivendo nesse momento um ataque total. Eu acho que o Florestan não podia imaginar o que está acontecendo agora, o retrocesso que a gente está tendo, projeto de escola sem partido, os parâmetros curriculares nacionais que já foi citado, os professores repetitivos, lançar notinha ali, tem que lançar, tipo, botar a nota do Enem para não poder reprovar muita gente, etc. Acho que tudo que é educação, tudo que a sociedade brasileira está vivendo hoje, né? O desemprego crescente, a exploração máxima do capital sobre o trabalho, tudo isso. E dentro da educação é muito grande. Mas Florestan chegou a pensar que isso poderia acontecer em algum momento no Brasil. Ele chegou a falar um pouco sobre isso. E por último, assim, ajuda. O que mais a gente vai fazer? Porque está difícil juntar gente no sindicato, por exemplo. Eu falo de um sindicato que ainda coloca uma grande quantidade de pessoas, e de um município que consegue fazer assembleia com 1.200 pessoas ainda. Então, assim, como é que a gente vai fazer agora? O que é que nos resta? Vamos fazer formação. Estamos aqui, ó. Estamos aqui, acho maravilhoso o trabalho que o Mandato do Centro está fazendo, né? Mas, assim, além disso, você tem alguma dica? Você que vive pesquisando, que está passando um momento difícil lá no FRJ, como é que é? Então, só para complementar a fala de alguns que já falaram aqui, eu tenho uma irmã que estuda no município do Rio, num colégio que o prefeito chama de colégio referência, que está acontecendo um processo que eu, como professor de história, né, apesar de não trabalhar na área, eu fui me inteirar mais próximo, acompanhando o desenvolvimento, a formação daquela criança, que eu vi crescer desde criança, e que os professores agora, eles estão acumulando funções além
da sua formação. Ou seja, a professora de português, da aula de história, da aula de geografia, o professor de matemática, da aula de biologia, da aula de matemática. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, para complementar o que já foi dito. A questão seria um pouco em relação ao partido, né? Esse instrumento da Revolução. Você mencionou que o Florestan fez crítica, já fazia crítica na época, na década de 90, já o PT já estava antevendo, estando no meio já da degenerescência do partido, né? E seria possível falar um pouco nesse aspecto, né? A visão do partido do Florestan e talvez um comparativo em relação à situação atual, o PSOL, não sei como é que poderia fazer esse paralelo. Obrigado. A reflexão que Florestan fez em 75 sobre a Revolução Burguesa, ele permanentemente está trabalhando com uma perspectiva de que as frações burguesas dominantes mantêm uma autocracia burguesa. Naquele momento, muitas das críticas que foram dirigidas ao Florestan era de que ele tinha pesado na caneta, quando falava em autocracia, porque ele escreveu num momento duro da ditadura, em 70. Mas que as lutas dos anos 80, particularmente a luta que gera a Constituição, o ascenso das lutas sociais nos anos 80, a própria ideia de uma Constituição cidadã estaria negando este conceito do Florestan. Na minha interpretação, essa crítica, ela, ao contrário do que supunha, era o seu objetivo, é que foi datada. Florestan está analisando uma longa duração da formação social brasileira. Ele não estava circunscrito apenas à questão da ditadura empresarial militar. Ele estava retomando os anos 50 e 60, por que a burguesia não faz mudanças próprias da história burguesa? Essa é a questão do Florestan. Ele vai, ao contrário, argumentar no sentido de que a natureza do capitalismo dependente, que exige uma extração de mais-valia robusta, suficiente para ser dividida entre as frações locais e as frações dominantes, impedem processos reais de reforma social. E observem que, mesmo no momento em que nós vamos ter mudanças no perfil social dos setores mais pauperizados da classe trabalhadora do Brasil, não foram mudanças estruturais. Nenhuma mudança no Brasil foi feita no trabalho. A política de, entre aspas, inclusão social foi por meio de bolsas que não alteram de forma direta a situação do mundo do trabalho. Na minha interpretação, isso que nós estamos vivendo agora é uma expressão do que Florestan conceituou como autocracia. Ou seja, são burguesias que não são abertas a reformas sociais. E não porque são especialmente perversas, maldosas, né, feias, sujas e malvadas. Não é isso. É da forma de organização do padrão de acumulação. Então, acho que a análise que Florestan fez, que está corroborando a sua interpretação de que essas frações burguesas não vão protagonizar um projeto autopropelido de noção que abrisse possibilidades democráticas. Ou seja, a democracia no Brasil, os direitos sociais, as políticas sociais universalistas estão na mão das classes trabalhadoras. Acho que isso que foi discutido. Então, acho que essa reflexão que o Sonelli traz é importante para nós atualizarmos essa situação. Né? Então, escola sem partido, né? Todo esse ataque frontal à gratuidade, a relativização entre o que é público e privado no Plano Nacional de Educação, conceituando como público as parcerias público-privadas, né? Tudo isso acho que são pontos
importantes hoje, né, da nossa reflexão. A polivalência que foi trazida aqui, né, que o professor de português pode trabalhar matemática, história, química, física, etc., é a lógica da expropriação do conhecimento dos professores. Isso é um ponto crucial para pensarmos hoje a problemática da educação brasileira. Os trabalhadores da educação estão sendo vigorosamente expropriados daquilo que deveria ser o fundamento do trabalho docente, que é a possibilidade de processos mais sofisticados e complexos de produção e socialização de conhecimento nas escolas, em que o trabalhador docente é um trabalhador intelectual, organizador da cultura, que sistematiza reflexões no campo da ciência, da arte, da cultura, da filosofia, enfim. E, distintamente, a ideia é que o professor pode trabalhar com disciplinas que ele vai simplesmente aplicar as apostilas. Muitos de vocês devem lembrar de uma expressão do ex-secretário estadual de Educação, o Risolia, que conceituou o professor como aquele profissional que entrega, é entregador de conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento que está subsumido nessa postura, que está subsumido nos recursos, entre aspas, tecnológicos. Isso significa, né, a expropriação e o aprofundamento da subordinação real do trabalho ao capital. Outro ponto que foi trazido para a nossa reflexão muito importante, né, é a reflexão que Florestan fez sobre o partido. O tempo todo, Florestan está debatendo a necessidade que o partido tenha uma função intelectual, mas não uma função intelectual dogmática ou uma função intelectual de dirigir os trabalhadores, de dar a mensagem da verdade e o caminho preciso para os processos históricos sociais. Ao contrário, ele está sustentando que um partido fundamentado no socialismo tem que ser necessariamente um partido que organize espaços de autoaprendizagem da classe. E daí a crítica que ele faz ao PT como um partido que está mirando a institucionalidade, está mirando a ocupar postos no parlamento, nas prefeituras, né, e nos governos, abandonando todo o processo de autoformação da classe, que é o ponto nodal da Florestan. É claro que todo partido, na ordem social existente, vive essa tensão e essa contradição. A questão que nós temos que nos colocar hoje, né, eu acho que é uma reflexão que todos nós temos que nos fazer, é se, de fato, temos hoje condições de afirmar a forma partido como espaços de autoformação esclarecida, consciente e crítica do conjunto dos que vivem do próprio trabalho e são explorados. Eu acho que esse é o debate. Claro que temos elementos da conjuntura política, né, do parlamento, da importância do parlamento, da importância dos governos municipais, estaduais, etc. São elementos que devem estar presentes nas nossas reflexões, é óbvio que deve estar. É a perspectiva de apontar de maneira objetiva que é possível desenvolver outros projetos para a cultura, para a arte, etc. Mas tudo isso só tem sentido se, de fato, houver mudanças na forma da militância organizada no sentido de forjar uma outra correlação de forças na sociedade. Então, eu acho que a reflexão que o Florestan fez sobre a crise do PT, já naquele momento, ela segue sendo muitíssimo atual para o conjunto da esquerda brasileira. Muitíssimo atual. Em especial, eu diria, no que diz respeito à formação. Né? O trabalho de formação ainda é muito incipiente. E é importante destacar que há ainda dentro da esquerda algo muito arraigado de que também na luta política nós temos uma divisão social do trabalho, né? Em que alguns são, digamos,
militantes mais braçais, né, são mais musculares, e outros militantes são mais neuronais, né? Obviamente, essa é uma disjunção inaceitável para quem está forjando uma outra perspectiva de sociedade, uma outra perspectiva para a educação, para a formação humana. Enfim, então esse é um tema hoje mundial, né, em que nós temos que estar permanentemente discutindo como podemos produzir conhecimento rigoroso em conformidade e articulado às lutas cotidianas, né, às lutas sociais. Qual é a particularidade da escola, da universidade, dos espaços, né, que são chamados formais, e quais são as particularidades dos espaços de autoformação na própria luta social, né, tal como vem acontecendo em diversos movimentos no mundo inteiro. Então, acho que é uma reflexão extremamente necessária, extremamente atual. O próprio esforço, né, do mandato, companheiro 5, né, de diversos setores da militância, mantermos de maneira mais permanente uma apresentação sobre como diversos autores pensaram de maneira original o país, né, que aportes teóricos trouxeram, né, mesmo que ainda em grandes linhas. Eu acho que é um elemento importante, que temos que nos apropriar também do pensamento social crítico que foi produzido no país para pensar a particularidade do país, no caso, das relações de classe, melhor dizendo, que temos no nosso país. E Florestan Fernandes seguramente foi um dos autores mais importantes, luminosos e destacados do pensamento crítico brasileiro. Acho que é uma obra vastíssima, obviamente com muitas tensões internas, né, uma obra muito extensa, né, que vem lá dos anos 40 até a década de 90, mas Florestan foi, a meu ver, capaz de fazer uma interpretação rigorosa, muito fundamentada nos seus estudos empíricos, embora isso não apareça de maneira explícita nos seus trabalhos, particularmente nos seus últimos trabalhos. Muitas vezes a obra de Florestan foi injustamente criticada, porque ele não mostra todas as tabelas. Essas tabelas eu já trabalhei 20 anos, estão nos meus trabalhos anteriores, eu estou fazendo sínteses. É importante destacar, na perspectiva marxiana, que existem momentos na produção do conhecimento que é de interpretação da empiria, na teoria, e há momentos de síntese sobre o que está sendo buscado na empiria. E eu acho que o Florestan se destacou por fazer uma síntese magistral, brilhante, sobre o processo de formação histórico-social da realidade brasileira, e é uma obra obrigatória para todos que querem ter um pensamento crítico sobre a formação social e econômica brasileira. Acho que, junto com outros autores do pensamento social brasileiro, a obra de Florestan é absolutamente crucial para termos um pensamento original, como, reiterando José Carlos Maniato, que não seja nem decalque sobre um drama histórico que nós temos que nos debruçar, e só nós podemos nos debruçar, em que vivemos essas lutas no cotidiano. Parabenizar a todos, agradecer a oportunidade, e também a participação de vocês, a atenção que vocês tiveram junto a esse momento de reflexão, que eu agradeço muito a perspectiva e a honra de ter estado aqui com vocês. Bom, pessoal, obrigado então pela presença de todos e todas. Queria novamente agradecer especialmente a presença da Mayra, da Júlia e do Vinícius, por terem permitido que a gente fizesse a homenagem ao Emílio aqui no nosso espaço, e agradecer também muito ao Roberto Léria. A gente sabe a loucura que é a agenda de um reitor, né? O reitor da FRJ. É um privilégio muito grande para a gente ele ter aberto a agenda dele para participar aqui conosco do Resgatando os Clássicos. Obrigado aí para todo mundo.